Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A mastite é uma inflamação das glândulas mamárias causada por bactérias, fungos, algas e também vírus. Assim, a interação entre os micro-organismos, ambiente, somados à ação de possíveis erros de manejo, criam então as condições favoráveis à contaminação da glândula mamária e o desenvolvimento da doença. A doença é uma das que mais acometem a pecuária leiteira. Ela causa prejuízos à atividade, seja pela redução da quantidade e qualidade do leite produzido, descarte precoce ou pela morte do animal. Portanto, além das perdas, a enfermidade pode representar risco à saúde humana devido à eliminação de micro-organismos e toxinas no leite consumido. No programa anterior, nós falamos sobre esse assunto e o médico veterinário Carlos José Ribeiro, parceiro com a clínica RS Vet, explicou as formas que o produtor pode identificar a doença para então tratá-la e não deduzir, que a doença surgiu de uma forma ou de um fator, então poder iniciar o tratamento com total certeza. Além disso, Dr. Carlos também faz um pedido a você, produtor rural. Então o que é que nós estamos pedindo hoje para o produtor? Nós estamos pedindo o seguinte: vamos trabalhar com um pouquinho mais de acerto nas tomadas de decisão. É você tentar acertar ao máximo. Nós estamos falando o seguinte: você está cansado de gastar dinheiro e não ter o resultado que você quer? Se você continuar fazendo a mesma coisa que você faz até hoje, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Vamos mudar um pouco. Então vamos fazer uma cultura. Ah, isso é caro, isso é só para fora. Não, hoje nós fazemos aqui na clínica essas culturas. Quanto custa hoje um tratamento desse? Uma cultura hoje custa R$40 a placa. E uma placa se faz de 2 animais. Então você pode trazer 2 animais, ter um custo de R$40, ou seja, R$20 por animal. É muito mais barato que qualquer antibiótico que você achar que vai funcionar. Eu não estou falando aqui, Francis, de antibiograma. Seria procurar o antibiótico certo para aquela doença. Eu estou falando daqui de cultura e identificação de quem é. Porque às vezes a pessoa coloca um antibiótico que nem é necessário. Que nem é necessário. E aí vai prejudicar inclusive a produção. Tudo. E vira um rolo danado de prejuízo. Isso. E às vezes nem adianta usar antibiótico. Entendi. Aí cria uma resistência. Se você tem uma bactéria, um agente que não responde a antibiótico, você está usando para quê? Você pode até amenizar aquele quadro, voltar a mandar leite desse animal, mas está lá. Você não eliminou a doença. E o que é pior, você nem sabe disso. Hoje deveria ser obrigatório para o produtor, eu não estou falando para ministério, para cooperativa, para nada. O produtor. Ele vai comprar um animal leiteiro que não é novilha, que novilha teoricamente está tudo livre. Ele deveria fazer exame de brucelose, de tuberculose e uma cultura do leite, para ver se ele não está levando um desses agentes que nós estamos falando, causador de doença, que não é fácil controlar. Entendi. Fazer como a gente faz com o carro, quando compra, dar aquela revisão geral. A revisão geral, antes de levar para a sua fazenda. Entendi. Antes de levar para lá. Se você levou e tem problema, você já está contaminando. Então nós temos que tomar essa decisão antes. É trabalhar antes de ter o problema. Agora, se você já tem o problema na sua fazenda, você deveria conhecer quais são os animais. Segregar esses animais, trabalhar em lote separado para não aumentar a sua contaminação. E na medida do possível ir descartando. Agora, esse descarte deve ser feito para abate e não vender para o vizinho.
Porque na realidade é o seguinte, tô com esse problema? Tô. Ei, essa vaca é boa, meu vizinho gosta dela. E eu vendo para ele. Acho que nós deveríamos trabalhar um pouco mais sério. Não estou falando que, eu faço, eu não faço, fulano não faz. Não. É o seguinte, você descobriu que tem problema, usa enquanto der para usar sem te trazer mais problema. Depois não vende para ninguém, não. Direciona esse animal para um abate. Isso no caso de estar falando, por exemplo, o Staphylococcus aureus. Tá? As outras doenças não. Brucelose, tuberculose, isso é abate sanitário. Nós estamos falando no caso de mastite. Tá? Então é assim, é conhecer o seu inimigo. Uma vez que você conhece quem são seus amigos e que você define bem quem são seus inimigos, dá até para conviver com eles. Só que você nunca vira as costas. Eu garanto que todos nós temos aquelas pessoas que a gente confia e sabe que se entrar numa briga, pode virar as costas para ele que você não toma pescoção na nuca. Mas temos aqueles coleguinhas que você sabe ali, eu tenho que olhar com carinho, que ali me machuca. E o que nós estamos falando é, essas doenças nos machucam. A pecuária de leite, ela está extremamente, assim, cobrando do produtor centavo por centavo. Ela é extremamente assim rigorosa. Um centavo que você perde na compra de um produto, um centavo que você deixa de ganhar num litro de leite. Porque, por exemplo, a agricultura, ela trabalha com casas acima da vírgula. Tá? E muitas casas acima da vírgula. Eles não sabem centavo. Precisa todos esses cuidados, mas as casas são maiores. A pecuária de leite não. É 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Então você vê quando uma indústria fala que vai aumentar 5 centavos no litro de leite, você vê a alegria que vira. Quando fala que vai baixar 5, 10 centavos, você vê a tristeza e o choro. Nós estamos falando de centavo. Mas é centavo por litro, por dia, por 30 dias. Tá? Então nós temos produtor que nós fizemos as contas na parte de nutrição, por estar deixando de comprar um produto A e comprar um produto B, no final do ano dava uma caminhonete zero. Aí você pergunta para o produtor, você não quer uma caminhonete zero? Aqui pode estar a diferença. Mas será que se eu fizer isso, eu tenho dinheiro no final do ano para comprar a caminhonete? Depende, você vai guardar esse dinheiro separado? Ao diagnosticar uma vaca com mastite, muitas vezes é necessário realizar a secagem dela. Portanto, esse procedimento tem como objetivo recuperar a sanidade da glândula mamária para a próxima lactação. Após identificar o agente causador da doença, o médico veterinário que te atende indicará antibióticos intramamários, que devem ser administrados preferencialmente no período seco. Contudo, você, produtor rural, será responsável por realizar a limpeza constante das mamas e dos equipamentos utilizados na ordenha. As vacas com mastite crônica devem ser isoladas do restante do rebanho. Seu descarto o seu leite, melhor dizendo, tem que ser descartado durante todo o período do tratamento. Sobretudo, elas devem ser acompanhadas durante as 2 primeiras semanas após o tratamento. O Dr. Carlos explicou também como você, produtor rural, pode fazer a secagem para não ter problema posterior e assim receber o máximo pela qualidade do seu leite entregue no laticínio. Isso é uma das coisas que é igual receita de bolo. Não se existe uma receita perfeita que vai cobrir todas as fazendas. Mas todo bolo vai pelo menos vários ingredientes em comum entre eles. Faltando apenas aquele ajuste de sabor, de pitada, para ter o diferencial. Então o que eu vou estar falando aqui seria um bolo básico. Entendi. Que a partir desse básico, as pessoas podem adequar a sua fazenda e a sua realidade para ter a melhor condição de ter seu animal pronto no final desse período periparto. Primeiro, conhecer seu animal, saber com quantos litros ele entra para ser seco. Se você tem um animal aí com produção na secagem
entre 10 até 15 litros de leite, pode ser feita uma secagem abrupta. Ou seja, você pode trabalhar até o último dia, seca esse animal, coloca um produto para vaca seca, de qualidade. Veja bem, não adianta você chegar na loja e falar assim: eu quero uma pomada para vaca seca. Qual? A mais barata. Qual? Eu quero a mais cara. Você deveria chegar e falar assim: eu quero uma pomada de vaca seca que cubra esses agentes, que me dê proteção para esses agentes. Por quê? Porque aí sim você vai estar utilizando ou a mais barata ou a mais cara, não me interessa. Laboratório A, B, C, não me interessa. Tem laboratórios mais confiáveis? Tem. Tem laboratórios que dão suporte para o produtor? Tem. Então vamos procurar esses laboratórios. Vamos procurar alguém que se responsabilize pelo que está fazendo também, para a gente ter para quem reclamar. Tá? Então essa pomada, vê bem, pomada de vaca seca, não é ela que seca a vaca. Ah, não precisa não, porque minha vaca está dando um pouquinho de leite, não precisa pomada de vaca seca. Não. Ela é que vai ter os princípios ativos, que vai trabalhar na glândula mamária durante um período aí de 45, 50 dias, tratando essa glândula para que teoricamente ela volte na próxima lactação livre de agentes e com a CCS mais baixa. Então o que nós temos que fazer? Conhecendo o animal, conhecer se ele teve 1, 2, 3 mastites durante a lactação. Precisa fazer cultura de todos os animais da fazenda? Não. Você precisa primeiro fazer uma triagem. Nessa triagem inicial, você pode até fazer uma cultura mais constante dos animais para você começar a conhecer quais são os agentes que causam doença na sua fazenda. Uma vez que você fez uma triagem, você pode diminuir esse volume de cultura. Tá? Utilizar vacinas reprodutivas para você não ter problema. Vacinas que te ajudam hoje a controlar a mastite, para no próximo você não ter problema de mastite. Nós podemos estar incluindo vacinas para controle de casco, doença de casco, e vacinas para diarreia de bezerro. Isso seria um básico. Junto com isso, associar uma vitamina. Vitaminas que possuam do complexo A, D e E. São vitaminas responsáveis pela parte de reprodução, de manutenção de tecidos, que vai ajudar a vaca a voltar depois melhor. E nada melhor do que fazer uma vermifugação nesse período. Lembre, você vai estar podendo usar produtos que você não pode usar normalmente durante a lactação. Entendi. Então por que não usar eles agora? E tratar realmente seu animal e deixar ele preparado para a próxima lactação. Não adianta também você pegar um balaio, uma cesta, encher de produtos e querer fazer na sua vaca. Você tem que fazer o que vai dar a resposta. Mas basicamente seria isso. Algumas recomendações de manejo durante o período de transição. 1. Implantar um bom sistema de monitoramento do consumo de alimentos. Vacas com baixo consumo apresentam maior risco de mobilização excessiva de reservas corporais. 2. Reduzir os fatores estressantes durante o período de transição, buscar melhorar então as condições de conforto térmico, reduzir a superlotação nas instalações de vacas secas e de vacas recém-paridas, também para facilitar o consumo de alimentos. 3. O tratamento de vacas secas e o uso de selantes são duas medidas altamente eficazes para a redução de novos casos de mastite durante o período seco. Após a secagem, recomenda-se observação de ocorrência de aumento do volume de 1/4, o que pode indicar mastite clínica. 4. No início do período seco, recomenda-se fornecer dietas que permitam a manutenção do SCC. Por outro lado, nas 3 últimas semanas antes do parto, a dieta pode ser ajustada para menores níveis de consumo e para adaptação para maiores consumos de concentrado.
Dr. Carlos também explica sobre outra opção de produto que você pode usar durante esse período. Se nós estamos falando em animais de proteção, em tá tudo pronto, nós podemos usar também um selante. O selante é caro. É quase que o mesmo preço de uma secagem. Tá. Mas ele ajuda? Ajuda. Ele vale, ele se paga? Se paga. Lógico que se você tem animais com mais baixa produção, isso e a correia está muito apertada, faz uma boa secagem. Se você está tendo condições, está dando para fazer, o selante é uma boa opção. Lembrando que a aplicação de uma pomada de vaca seca e de um selante é totalmente diferente. A pomada de vaca seca você aplica, leva o produto para dentro do ubre e massageia para esparramar. O selante você tampa a parte do final do teto e injeta ele só no teto da vaca. Ele vai formar um tampão, como se fosse o tampão de queratina que a vaca produz naturalmente. Se ela produz, então por que usar? Porque nós temos animais que têm deficiência em produzir esse tampão. Entendi. E esse tampão demora um certo tempo a ser produzido. Enquanto isso, o teto está aberto. Para entrar tudo para entrar, exatamente. Se você coloca o tampão no momento da selagem, você acabou de colocar um antibiótico, você coloca o tampão, faz um mergulho do teto numa solução pós-DIP, você está lacrando esse peito e deixando o ambiente interno fechado, pronto para o antibiótico trabalhar durante o período dele, de acordo com cada pomada de cada laboratório, e na outra lactação. Você retira esse tampão. Às vezes a mamada do bezerro já retira, se não é tranquilo, é você puxar e ele vai estar saindo. E ele não dá contaminação no seu leite. Se ele ficar algum resíduo ali, ele é inerte, não vai dar contaminação no seu leite depois. Uma vez que você faz isso, você fez uma secagem perfeita. É só você acompanhar o animal tranquilo. Se a sua vaca tem uma produção maior que 15, 18 litros de leite, o ideal é você fazer esse animal cair a produção para mais baixo. Por isso que é importante você conhecer. Não adianta você chegar hoje e falar, eu vou secar, e você olha, a vaca está com 20, 25 quilos de leite. Você vai ter que atrasar essa secagem um pouco. Nós temos remédio hoje no mercado que faz isso, mas não precisa, é mais um gasto. Se você conhecer e souber que você vai tomar aquela atitude, uma semana antes, você tira ela da rotina dela, você muda um pouco a rotina dela. E ela naturalmente já vai diminuir a produção de leite. Você diminui o alimento dela. E o que seria, por exemplo, retirar dessa rotina? Tá. Se ela está num lote, você muda ela. Ela é estranha. Ela quebrou a rotina dela. Porque por enquanto ela ainda tem que ir na ordenha. Porque um dos grandes fatores que seca o animal é a retirada dos estímulos. É a retirada daquela rotina de ir e vir. Tá? Tem pesquisador que fala de quais os sentidos, mas ela indo e vindo, ela vai manter a rotina. Então, a retirada desse círculo, dela ir na ordenha e voltar para a ordenha, do convívio com os animais, de mudança de lactação, de alimentação, ela vai ir para secar mesmo. Agora, esse primeiro período, nós só precisamos que ela diminua um pouco o leite, para entrar num patamar onde é mais fácil a gente fazer a secagem. Isso é aqueles 15 dias antes? Aqueles 10, 15 dias antes que você já vai preparar seu animal para secar. Entendi. Vê bem, uma secagem, nós podemos fazer uma comparação com cirurgia. O que é uma cirurgia? Existe cirurgia de emergência. Cirurgia de emergência, você chega no hospital, eles não dá tempo de ver se você pode ou não pode fazer a cirurgia. Primeiro tem que te cortar e te resolver. Agora não, você vai fazer uma plástica. Isso é uma secagem. Dá para te fazer pré-operatório, dá para fazer todos os exames. Você prepara a sua vida toda e vai fazer aquela cirurgia. Então uma secagem no animal não é eu vou secar a vaca hoje. Você já tem que saber isso alguns dias antes. E saber como é que ela está. Bom, ela está com produção tranquila para me secar. Esse animal está altamente produtivo ainda.
eu posso tomar algumas atitudes que me favoreçam isso. Considerando a alta frequência de mastite clínica pós-parto, os produtores devem buscar medidas de manejo nutricional e de prevenção e monitoramento da mastite e de outras doenças comuns durante o início da lactação. Desta forma, os prejuízos causados podem ser reduzidos, o que permite aumentar a lucratividade e também a produção da vaca durante a lactação. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.